Amigo, bota esse vídeo no play, vai lavar tua louça, vai fazer as coisas que tu tem que fazer e fica só me ouvindo, porque realmente, assim, ficar assistindo vai ser um pouco estranho. Usa como podcast, tá? Esse é o canal Quem Disse e quem vos diz é a Alexia. Alexia, que sou eu. Esse é o segundo vídeo do canal e eu fiz uma pergunta pro pessoal do meu Instagram sobre o que eles gostariam que eu falasse. O tema que foi mais pedido era sobre a minha cirurgia de mamoplastia redutora. Provavelmente esse vídeo vai ficar bem picado, porque eu acho que eu vou precisar processar muito bem o que eu vou dizer. Vou começar lá do início. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu não tinha nada de seios, eu não tinha menstruado ainda. Acho que foi 12 anos, 12 para 13. Eu menstruei dos 12 para 13 e daí vieram os seios. Bruf, do nada. Uma dessas fotos aqui, acho que foi nas férias de meio de ano, quando eu devia ter uns 12 anos. E eu tava num desses parques aquáticos, eu fui com os meus pais. E logo depois foi minha menstruação, apareceram os seios e era mais ou menos esse o tamanho que ficou, assim, logo que pá, apareceu. Então logo foi tipo de nada, tabuinha que eu era, pra um G, um M quase G ali. E não parou de crescer, continuou crescendo, crescendo, crescendo. E hoje eu uso o sutiã tamanho 56. Eu fui diagnosticada com gigantomastia e os meus seios são muito flácidos. Eles têm a pele dos meus seios, é uma pele muito fininha, muito delicada, é muito flácido, muito caído. Eu fiquei cheia de estria aqui quando começou a crescer os meus seios, porque foi muito rápido, então ficou todo cheio daquelas estrias roxas. Hoje já tá cicatrizada, então uma estria branquinha. E também os bicos do meu peito são muito caídos, eles são literalmente apontando para baixo. Mais pra frente, quando eu for falar sobre outros temas, vocês vão perceber que eu sou uma pessoa que dificilmente você vai sentar para conversar comigo, vai existir algum assunto e eu vou dizer não vamos conversar sobre isso, ou não me sinto confortável em falar sobre isso. Eu falo de tudo mesmo, sem nenhum tabu nem nada sobre isso. Enfim, os meus seios são assim. E sempre foram assim. Cresceram dessa forma e assim. Quando eu era mais nova, quando começou a aparecer os meus seios, eu tava muito feliz. Porque eu lembro de ter 11 anos e implorar para que a minha menstruação viesse, para que eu tivesse seios, porque eu não tinha seios e eu queria muito, muito, muito. Eu falava, pelo amor de Deus, sangra logo, eu quero que os tetas cresçam. E quando aconteceu tipo, pá, assim. E foi muito de uma vez só. E aí eu comecei a criar um distúrbio aí, uma coisa de me olhar no espelho e não gostar, porque eu era muito nova para ter seios como aqueles, seios que eram grandes e pareciam assim, parecia que eu era uma senhora bem mais velha, sabe? Claro, com o passar dos anos, o nosso seio tende a cair. E o meu seio, eu era muito novinha e tinha o seio muito caído, então eu ficava me sentindo péssima. Foi algo que eu tive que lutar muito, sabe? Só que eu sempre odiei. Começou a crescer, crescer, crescer. Quando eu vi, eu tava usando 50, 52. E comecei a sentir dor nas costas e queria muito tirar. Só que eu era muito novinha ainda. E quando é muito novinha, às vezes não é aconselhado que tu faça, porque é uma cirurgia que acaba tendo resultados pro resto da tua vida. Existem os riscos da cirurgia em si. E quando tu é novinha, tu não tem certeza de nada, entendeu? Eu era muito novinha pra fazer, quando eu realmente sofria e queria muito que tirasse. Vieram as piadinhas na escola, muitas piadas, o tempo todo tinha alguma piada envolvendo os meus seios. Diversos casos de assédio mesmo, assim, sabe? Vou beber água. Como eu disse, não tem tema pra mim que eu não possa falar. Até porque eu acho que é uma terapia poder falar.
As piadinhas vinham de amigos próximos que eu tinha intimidade e que eu até entendo fazerem esse tipo de piada. A gente era bem da zoeira quando eu era nova, tinha uns 14, 13 anos, aí a gente era da zoeira e brincava mesmo entre si. Mas quando a gente tem algo no nosso corpo que nos incomoda e que a gente não se sente bem, por mais que seja o teu melhor amigo da vida, o sentimento não vai ser bom de ouvir aquilo. Por mais que seja em forma de piada e por mais que tu tenha intimidade, o sentimento não é bom. Tu dá risada com as pessoas na hora, mas... sabe? E teve uma época da minha adolescência, ali pelos 14 anos, em que eu realmente queria usar dos meus seios como algo que chamasse a atenção dos meninos. Porque eu realmente queria que gostassem de mim. Eu era gordinha, eu era quieta, então, assim, sofria muito bullying. E eu pensei assim, cara, se é algo que chama tanta atenção, talvez isso seja bom, vou usar disso. E comecei a usar roupa com decote, na escola mesmo, abria um botão ou outro. E quando faziam piada, eu aproveitava pra me mostrar mesmo, assim, sabe? Só que no fundo eu me sentia péssima, porque eu sabia que se eu tirasse aquele sutiã, eles não iam ver os seios de uma atriz pornô peituda, aquele seio durinho, levantadinho, com o bico pra cima e nananã. Eles iam ver um seio que não é atraente para a sociedade. Eu ver um seio que é caído, que é flácido, que o bico tá lá para baixo, sem auréola definida, um seio que não é o comercial, não é o que eles estão acostumados a sentir tesão. Então era muito bonito ali ver eu andando com um sutiã e com o peito aqui assim e tal, do que como seria. Eu ficava me perguntando como que vai ser quando eu tiver que, quando eu sentir vontade, eu já sentia, mas como que vai ser quando eu tiver a chance de realmente ficar pelada na frente de alguém? Era muito difícil esse contraponto de usar disso ao meu favor mas ao mesmo tempo sabendo que se algum momento eu chegasse às vias com alguém, aquilo ia talvez fosse broxar a pessoa. E eu fiquei muito tempo pesando isso na minha cabeça, sabe? E queria muito, 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 muito a cirurgia. Sobre os casos de, realmente, assim, de assédio que eu vivi, tiveram 2 que me marcaram muito. Um foi um garoto da minha escola que era mais velho que eu, mas ele devia ser uns 2 anos, assim, acima do que o ano em que eu frequentava. E ele gostava de fazer merda, assim, era aqueles babacão, sabe aqueles babacão mesmo, que parece que saiu de um filme de colegial americano? E ele me encontrou na saída da escola, de vez em quando ele dava em cima de mim, mas ele dava em cima de mim quando os amigos dele não estavam perto dele. Quando os amigos dele estavam perto dele, ele me zoava. Então ele chegou ali pra mim e começou a falar pra eu abrir o casaco e, tipo, eu não sei explicar, ele começou a falar assim, nossa, você é mó peituda e não sei o que lá, e começou a pedir pra eu abrir, assim, o casaco e não sei o que lá, e eu disse que não. E daí ele foi lá e abaixou, assim. Eu tava de top, porque eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E tem épocas lá que faz muito calor. E como eu tinha insegurança com o meu corpo, eu costumava ir de casaco pra escola todo santo dia. Só que tinha dias em que eu não aguentava o calor. Em outro vídeo eu vou explicar melhor sobre os meus problemas com o meu corpo, minha insegurança e tudo mais. Mas eu costumava ir todo dia de casaco, só que quando fazia muito calor, eu ficava só de top por baixo. Eu botava o sutiã, botava um top por cima e ficava com o casaco fechado até em cima. E nesse dia ele abaixou, eu tava só de top. E eu fiquei muito envergonhada, me senti muito como se estivessem realmente assim invadindo o meu corpo, sabe? O outro caso que aconteceu foi uma vez num rolê desses na casa dos amigos meus. Quando eu comecei a beber, a gente saía muito, fazia social na casa dos amigos, assim, era tipo umas festinhas mesmo. E nesse dia eu tava com um monte de amigos, eu já devia estar... O episódio anterior que eu contei, ele aconteceu, eu devia estar no 9º ano. Esse já da festinha aconteceu quando eu tava mais ou menos no 1º ano do ensino médio ali. 2º ano do ensino médio, por aí. E daí eu tava nessa festa, só amigo, só gente próxima. E na época eu tinha terminado com o meu primeiro namoradinho, não fazia muito tempo. E daí um amigo lá em comum, ele jogou água na minha roupa. Eu tava com uma roupa que era um pouco transparente.
E ele jogou, eu não lembro se foi água, não lembro se foi cerveja. Eu realmente não lembro o que foi. Eu lembro que foi um líquido, não lembro se foi vodka com energético, porque a gente tava... Alguma coisa ele jogou. Foi em alguma palhaçada, alguma brincadeirinha, ele pegou e jogou nos meus peitos, assim, pra ficar transparente. E na hora que ele fez, eu lembro assim, sabe quando tu sente tanta raiva, se sente tão mal que parece que o teu rosto, tipo, desmancha, tu não consegue expressar outra coisa a não ser o que tu tá sentindo, parece que puxa, assim, aqui pra baixo, assim, a tristeza, a raiva, e o meu olho encheu d'água, e ele percebeu que eu tava mal, que eu não tinha gostado do que ele tinha feito. E daí ele pegou e eu peguei e falei assim, puta que pariu, cara, não acredito que você fez isso. E ele falou, desculpa, Alex, não sei o que lá. E eu falei, não, cara, isso não se faz. Ele falou, foi brincadeira, porra, você tem que levar tudo a sério. Isso não se faz. Eu fui no banheiro na hora e fiquei lá um tempão tentando secar, assim, fazendo minha blusa secar pra não ficar tão transparente e tal. E eu me senti muito mal também naquela vez. Houveram outros episódios relacionados aos meus seios também que eu vivi. Mas não dá pra contar tudo. Isso eu vou contando futuramente. Enfim,